Fala aí, beleza? Professor Pablo Ricardo, vamos começar mais uma aula. Vamos falar sobre material genético, um conceito bem básico sobre material genético, depois focar em RNA, os tipos de RNA que tem e tal. E interessante observar que é uma continuação de aula, então tem aulas anteriores que falamos já sobre o que é DNA, sobre esse conceito de bases nitrogenadas. Então essa parte inicial que eu vou falar um pouquinho é mais uma introdução não, melhor dizendo, uma revisão do que já foi visto, ok? Que não lembra, dá uma revisada, pega um livro, dá uma olhada, vai no Google, pesquisa, mas não fica parado. E até uma observação importante, sempre esteja na hora da aula com caderno e livro, para facilitar, claro. Lembre de colocar a data e o tema da aula e faça as anotações do que entendeu, bem como destaque no que teve dúvida, para que em outro momento possamos tirar essas dúvidas, principalmente nas aulas ao vivo ou até conversando mesmo nos canais de comunicação que tiver disponível, beleza? E aí sobre o material genético, então revisando, né? Lembrando que o DNA e RNA, uma das diferenças que vão existir é exatamente essa questão de nas bases de nitrogênio. Tem outra diferença, né? Aqui a pentose do DNA é desoxirribose, ou seja, o açúcar presente. Do RNA é a ribose. Lembrando que os dois têm em comum é que tem um fosfato, né, uma substância à base de fósforo igual, não muda. E as bases nitrogenadas são muito parecidas. Só muda que o DNA tem timina e o RNA tem uracila. No mais, são similares, são semelhantes. Aqui é uma imagem mostrando exatamente essa junção, né, o fosfato, a desoxirribose e todo o processo de interligação aqui das bases nitrogenadas, porque contém nitrogênio, aqui dá para perceber, e fazendo a ligação, beleza? Então lembre-se dessa breve informação, chamadas bases nitrogenadas. E aí vem um detalhe importante, a duplicação semiconservativa. Por que é semiconservativa? Ou seja, só conserva parte da informação. Esse exemplo que nós estamos vendo aí é de um DNA. Aqui é uma fita dupla, lembra? O DNA ele é uma outra diferença, vou voltar aqui, ó, entre o DNA e o RNA. É que no RNA é uma fita simples, beleza? O DNA, que é esse exemplo aqui, é uma fita dupla. Ó, uma fita e aqui ó, do outro lado outra fita. São duas fitas. Uma fita dupla. Que aí é aquilo que nós já vimos. O A liga-se com o T, o C liga-se com o G. Então, se eu tenho uma fita com essa sequência, a sequência da sua fita, a chamada fita molde, aqui vai ser o A com o T com o A, C com G, o C com G, G com C, enfim. Então, isso é um DNA. Então, eles se escolhe um. Então, por um determinado momento do processo, há uma separação. Por que é semiconservativa? Porque só uma parte dela vai permanecer idêntica, né? E essa parte aqui, uma delas, dessas fitas, né, vai se juntar. Ó, se tem opa, aqui é o que nesse momento? Já é a junção DNA com o RNA, né? Ou seja, o RNA vai ler, o RNA tem a função de ler a informação contida no DNA. O RNA está lendo. Só que aí lembrando que RNA não tem timina, mas tem uracila. Por isso que vai haver essa fita aqui do RNA vai se juntar a essa fita do DNA, né? O restante é igual, né? Se a gente perceber, só vai mudar que vai ser uracila no lugar de timina. E que tem até uma curiosidade, ó, desse momento 3 aqui, as chamadas trincas, que eu vou falar daqui a pouco, né? O AG é uma trinca chamada metionina, GCC alanina, UAC leucina, GAA glutamato. Pablo, eu vou ter que lembrar tudo? Não exatamente. Mas você vai ter que saber que são de trincas, de 3 em 3, e que cada 3
vão formar um tipo de aminoácidos, um tipo de proteína específico, que vão ter funções diversas no nosso organismo, certo? Então daí que vem a importância que está lá o DNA, o RNA fez a leitura e transformou essa leitura, duplicou, enfim, e conseguiu produzir, que a gente vai ver mais na frente como é que acontece a produção de proteínas, graças a essa leitura que o RNA faz do DNA, certo? E aí a gente consegue transformar algumas proteínas essenciais e importantes. E aqui é mostrando o que é cada letra dessa, a legenda. E aí um conceito bem básico que nós precisamos lembrar, ou fundamental, como eu coloquei aí, é o conceito de DNA, constituinte fundamental dos cromossomos, que é constituído por fosfato, uma pentose do tipo desoxirribose e base nitrogenada, adenina, timina, citosina e guanina. As 4 bases nitrogenadas aqui. E o conceito de gene, que também é importante, que vez ou outra nós vamos falar. Gene vai ser uma região específica do DNA que é responsável em produzir uma molécula de RNA e vai mais além, muito mais além. Esse gene, esse agrupamento que vai conseguir produzir o RNA específico, que esse RNA vai se unir a outro RNA que vai conseguir produzir lá na frente uma proteína, mas tudo começou numa leitura do RNA nesse DNA, é que o gene vai ser um pequeno trecho que vai ser responsável por uma determinada característica. Por exemplo, um grupo de genes, exemplo, mais de um então, vai ser responsável pela cor da nossa pele. Um outro grupo de genes, ou seja, uma região específica do DNA, responsável por uma outra característica física, e assim vai. Então, o gene ele vai ter essa função, né, primordial. E aí vem o primeiro tipo de RNA, certo? Agora vamos ter que prestar bem atenção. O RNA é bem fácil, né? Vão ter basicamente 3 tipos de RNA, certo? O DNA é único e o RNA vai ter pequenas variações. Existe o ribossômico. Como o nome já está dizendo, dá para perceber o que ele vai gerar, né? O RNA ribossômico é produzido em uma área específica do nosso DNA e que, quando ele vai se juntando em alta concentração, ele vai acumulando-se e forma um nucleolo, que é dentro do nosso núcleo, da nossa célula, tem um núcleo ainda mais concentrado, e que é o nucleolo, é composto basicamente, ou seja, tem outras coisas, mas basicamente de RNA-R, ou RNA ribossômico. Esse tipo de RNA serve para constituir, ou seja, vai formar um tipo de organela chamada de ribossomo. Então ela vai ser a base para se transformar no que nós chamamos de ribossomo. E esses ribossomos vão ser responsáveis em produzir proteína para a nossa célula. Que essas proteínas vão ter funções de controlar várias coisas do nosso corpo, inclusive de transformar em energia. Tem todo um processo e tudo isso graças a essas proteínas, beleza? Então o ribossômico produz ribossomo, que tem função de produzir proteína. E tem o RNA-T, ou transportador. Ele é produzido também em uma outra área específica do DNA. Ele serve para transportar, se é transportador, lógico, é evidente, ele transporta alguma coisa. Ele transporta moléculas de aminoácidos, que ele envia, ele transporta até os ribossomos. Então, esses aminoácidos estão espalhados muitas vezes em alguma parte da nossa célula, certo? E que esse RNA se junta, entra em contato, transporta até o ribossomo, onde vão se unir formando as chamadas proteínas, né? Ele vai confeccionar a proteína. Só lembrando, aminoácido, aquele conceito bem básico que eu mostrei agora há pouco. Eu vou repetir já na próxima tabela, beleza? E aí é preciso entender dois conceitos aqui, o anticódon e o códon. O chamado anticódon é uma trinca. Trinca, Pablo? Sim, lembra que eu mostrei agora há pouco uma sequência lá de DNA? Exemplo, ATT. É uma trinca. E aí, ó, o anticódon é uma trinca do RNA transportador que vai se unir ao códon.
Pablo, o que é o códon? É um outro tipo de RNA que está presente no ribossomo. Ó, lembrando, nós temos três tipos de RNA: o ribossômico e outros dois tipos que eles entre si é que vão ser responsáveis em produzir a proteína. O RNA ribossômico propriamente dito é o ribossomo em si, é como se fosse a máquina de costura, vamos chamar. É a máquina para funcionar. Então o anticódon ele vem com as informações que capturou de onde? Do DNA. E tem o códon, que é um RNA mensageiro que está presente no ribossomo. E aí só. E o mensageiro é sintetizado, ou seja, é produzido a partir dos genes, onde cada trinca chama-se códon. Sim, até eu expliquei errado. Deixa eu só voltar aqui. Eu acho que eu expliquei errado. Só para deixar claro, o mensageiro é o responsável, ou seja, ele leu a mensagem que veio lá do DNA. Ele pegou o DNA. Deixa eu só voltar aqui alguns para você aqui entender melhor. Tá vendo esse RNA aqui que está entrando em contato com essa fita simples do DNA? Esse RNA aqui é o RNA mensageiro. Existem aqui várias substâncias que vão entrando em contato, né? Vão formando essa fita que está aqui. Esse RNA é o mensageiro, certo? Contendo várias trincas, tá vendo? Ó, de 3 em 3. Nesse exemplo, são 4 trincas e está aqui o nome delas. Vou voltar agora. Se não entender, você na gravação retoma, vai e volta, até você entender. Se não entendeu mesmo assim, me pergunta que eu vou te ajudar. E, voltando agora, então o RNA mensageiro é sintetizado a partir dos genes, onde cada trinca chama-se códon, aí voltando, e que vai se unir ao anticódon, que é nada mais, nada menos do que o transportador. Pablo, códon, anticódon, calma, eu vou repetir já já, de uma forma mais visível, mais prática. Aqui é a tabela que eu prometi para você, né? Que disse que ia mostrar os aminoácidos, as trincas de aminoácidos que vão ser formados, né? Por exemplo, o UC é fenilalanina, UA, UG, leucina. Vou pegar um outro bem. UGU, UGC, cisteína. Ó, tem um aqui, ó, CAU, CAC, histidina, que mais na frente vai formar uma substância chamada histamina, que é bem interessante, mas na frente ele vai falar. Tem a ver com espirro, é isso que eu posso dizer. Em outro momento eu posso explicar melhor. Então percebam que existem várias trincas, certo? Com funções, elas quando vão estar juntas vão formar substâncias, proteínas mais complexas que vão ter funções diversas no corpo. Beleza? E aí, ó, como é que acontece a chamada transcrição, a leitura, né? Todo o processo de leitura. Ó, primeiro, ó, tá aqui, ó, em cima, em azul, a cadeia do DNA molde. Aqui é o RNA. Há um processo que ele chama aqui de transcrição gênica. A cadeia do RNA molde para a proteína é chamada de tradução gênica, formando polipeptídeos, formando vários aminoácidos aqui, ó. Ó, o que é? Polipeptídeo, ligação peptídica, aqui, ó, uma ligação. Ele vai se unir a esse outro, que vai se unir a esse outro. Isso aqui, ó, essa cadeia que está aqui, né? Isso aqui está sendo formado aqui, esses aminoácidos. Pablo, o que é esse SER, GLY, PHE? Ó, deixa eu só voltar aqui, você vai saber aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Então são esses aminoácidos que estão aqui representados, né, com as siglas. São esses que estão aqui, só isso. Aqui é mostrando como é que funciona a máquina mesmo trabalhando, beleza? Isso aqui, ó, é o ribossomo, que nada mais é o ribossomo do que o RNA ribossômico, né? E aí, ó, vem um RNA transportador e se une aqui, ó, o códon, esse mensageiro, e que consegue conectar
voltar só mais um pouquinho aqui. Códon é o mensageiro, anticódon, transportador. Vamos voltar. Então, mensageiro é o códon. É tanto que ele tá, ó, primeiro códon, segundo códon, ou seja, a primeira trinca, a segunda trinca, a terceira trinca e assim vai. Então, transportador que está com metilanina aqui, ó, met. Então, vai se juntar aqui. Então, conseguiu produzir. E aí, o próximo substância que vir, ó, vai se juntar, vai formar uma ligação aqui. Vai fazer a leitura, vai confirmar, tá correto. Aí depois vai vir mais outros três. Ele vai seguindo a etapa, né? Se você pegar no livro, vai mostrando, ele vai sair daqui, vai se afastando, certo? Vai fazendo a leitura e vai havendo a fabricação. As substâncias vão vindo, os aminoácidos que estão por aqui, por reação química, terminam se aproximando aqui, vão se juntando e essa ligação peptídica vai sendo formada. Daqui a pouco tem um conjunto de vários aminoácidos formando uma proteína complexa que tem uma função específica. Então, digamos que ele vai ter que ler daqui até aqui a instrução. Ele faz a leitura da instrução. Chegou aqui, terminou de ler, não tem mais informação. Então, a proteína é solta. Essa proteína vai para uma determinada região da célula, carregando uma determinada função para ser feita. E pode ser, por exemplo, uma substância vai produzir mais substâncias que vão identificar a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a característica física do nosso cabelo, se é crespo, se é liso. Tudo isso começou lá atrás na junção do DNA. Essa aula especificamente, eu vou voltar nela, não se preocupe, vai ter um outro vídeo, pelo menos um ou mais dois vídeos extra, para poder ajudar no entendimento dessa parte, que é extremamente importante e eu sei que é extremamente complexo esse conceito. Por isso que eu estou só mostrando o principal, mas não se preocupe, vou voltar nesse assunto em outras aulas. É isso, valeu e até a próxima.